queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 31 ao verso 40. Nós vamos ministrar uma palavra nesta noite, e essa palavra fala a necessidade de uma nova posição espiritual. Eu peço quem está na mídia possa colocar aqui no telão. A necessidade de uma nova posição espiritual. Eu entendo que quando nós colocamos e damos um título de uma mensagem, esse título marca. É o ponto de partida para nós buscarmos o entendimento para aquilo que Deus deseja falar para nós. Por isso que eu faço questão de colocar aqui nas imagens, para que nós entendamos o que é que o Senhor e para onde o Senhor está nos levando. Amém? Diz assim, eu convido você a ficar em pé para nós lermos a palavra. Pega a sua Bíblia, abre ela em Êxodo, capítulo 25, e nós vamos ler juntos essa palavra. E farás um candelabro de ouro puro, de trabalho batido será feito o candelabro, o seu pé e as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E 6 hastes sairão de seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do candelabro do outro lado. 3 tigelas feitas com amêndoas, com um botão e uma flor em uma haste, e 3 tigelas feitas como amêndoas em outra haste, com um botão e uma flor, assim nas 6 hastes que saem do candelabro. Eu peço para a diaconisa Juliana, tem um candelabro na minha sala, você pode pegar para mim? Pode ir por aqui. E no candelabro haverá 4 tigelas feitas como amêndoas com seus botões e suas flores. Verso 35. E haverá um botão debaixo de 2 hastes que sai dele, e um botão debaixo de 2 hastes que sai dele, e um botão debaixo das 2 outras hastes que saem dele, de acordo com as 6 hastes que saem do candelabro. Seus botões e suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma obra batida de ouro puro. E lhes farás 7 lâmpadas, e elas acenderão as suas lâmpadas, para que ilumine de fronte dele. E seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro ele o fará, com todos esses utensílios. E observa, para que os faça, escuta isso, e os observa, coloca aqui, diaconisa Juliana, aqui. É pesado? É pesado mesmo, e muito pesado. E observa, para que os faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Amém? Feche os teus olhos. Eu peço que você coloque a Bíblia no seu coração e diga assim: Senhor, que esta palavra ministre a minha vida. Senhor, usa o teu filho como instrumento de revelação para a minha vida, nesse tempo de calamidade, nesse tempo difícil, nesse tempo de dificuldades. Fala ao meu coração, no nome de Jesus. Eu creio na tua palavra, a palavra que cura, liberta, restaura e transforma a minha vida.
no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu comprei esse candelabro tem uns 15 anos. Ele é bastante pesado, porque ele é de bronze puro. Esse candelabro veio de Israel. E aonde eu estou, eu coloco ele para que eu possa me lembrar e saber o que o Senhor espera de nós. É interessante que eu queria que você fosse para, no mesmo livro de Êxodo, capítulo 37, verso 17. Diz assim: e fez o candelabro de ouro puro, de obra batida fez o candelabro, o seu eixo e as suas hastes e as suas tigelas e os seus botões e as suas flores eram do mesmo. E eu quero ainda abrir mais um versículo, que está lá em Zacarias, lá no final do Antigo Testamento, antes do último livro do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 4, verso 1 ao verso 7. É o penúltimo livro do Novo Testamento. E diz assim, Zacarias capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Olha o que a palavra de Deus diz. E o anjo que falava comigo, veio novamente. O Senhor falou com Moisés e disse: farás um candelabro de ouro. E veio o Senhor no tempo de Zacarias, quando o povo de Deus se afasta da presença de Deus, e o pecado vem sobre o povo de Deus, e o Senhor dá uma ordem para reconstruir Jerusalém, ou seja, restabelecer a presença dele. E antes que isso acontecesse, veio o anjo, e diz assim a palavra: e o anjo que falava comigo veio novamente e despertou-me. Diga, despertar. Olhe para o seu vizinho e diga assim: desperta, ó, tu que dormes. Como ao homem que é despertado do seu sono. O Senhor está falando com a igreja, despertar a igreja do seu sono. E disse-me, verso 2: o que vês? E eu disse, eu olhei, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, um candelabro, com um vaso no seu topo e com 7 lâmpadas. Esses 7 castiçais representam as 7 igrejas de Apocalipse. E diz assim: com 7 lâmpadas sobre eles, 7 canudos para as 7 lâmpadas que estão no seu topo, e 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso e a outra do lado esquerdo. Então respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: o que é isto, meu Senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e disse-me: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu Senhor. Então ele respondeu e falou-me dizendo:
esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, grande monte? Diante de Zorobabel te tornarás uma planície, e ele trará a pedra angular. Quem é a nossa pedra angular? Quem é a nossa pedra angular? Mais uma vez, quem é a nossa pedra angular? Com brados e clamores, graça e graça a ela. Sabe, o Senhor nesse texto, e eu vou ministrar essa palavra, porque o Senhor falou nesta manhã comigo, nesse culto de hoje e no culto do próximo domingo. Então eu convido você, que não deixe de estar no próximo domingo, você que está aqui, para você ter todo o entendimento do que o Senhor está falando para a sua igreja, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldades. Então, sentença, e essa sentença, nesses dias, onde o Senhor quer restaurar a adoração, onde o Senhor quer trazer de volta o avivamento, onde o Senhor quer trazer de volta a sede, a fome pela presença dEle, e o avivamento começa primeiro dentro de nós. Vocês lembram do que nós louvamos aqui? Esse cântico chama a jornada. O Senhor ministrou muito comigo através dessa adoração. Falou lá no profundo sobre esta adoração. E sabe, e para que venha um avivamento sobre mim, sobre você que está aqui, em um tempo tão difícil, onde a igreja, templo ficou fechada, onde nós começamos a cultuar o Senhor via online, sem podermos tocar, sem podermos adorar. Por isso que todas as vezes que eu chego aqui, todas as vezes que eu olho, e principalmente hoje, onde nós podemos voltar os nossos cultos, nos horários que nós tínhamos, que grande vitória, mas também que poderoso recomeço. Eu não sei, nesses dias que a igreja ficou fechada, o que você fez? Eu sei de uma coisa, muitas pessoas se esfriaram, muitas pessoas perderam a sede e a fome por Deus, porque muitas pessoas se alimentam exclusivamente da vinda ao culto. Tem pessoas que pegam a Bíblia apenas no domingo para vir à igreja. Durante a semana, a Bíblia está lá guardada. E o culto é apenas para reforçar, o culto é apenas para te trazer força, te ajudar a permanecer firme numa caminhada que eu posso dizer para você, não tem sido fácil. E o Senhor diz, e dá uma sentença: farás um candelabro de ouro. Farás um candelabro de ouro. É uma ordem. E quando nós, como igreja, falamos acerca de um candelabro de ouro, nós muitas vezes, quando eu olho para esse candelabro,
parece que é uma coisa tão distante. Parece que é uma coisa, é apenas uma simbologia de coisas que aconteceram no passado. E, inevitavelmente, nós temos a tendência, como humanos que somos, e nós nos afastamos, nos reservamos, e nesse tempo de afastamento, nesse tempo que o Senhor reservou para nós, eu falo particularmente para mim, que eu peguei a Covid e passei 14 dias confinados na minha casa, eu posso dizer que foi um dos melhores 14 dias da minha vida. Isso veio, e eu penso que todos nós estamos conscientes do crescente senso de necessidade, onde o Senhor permite essas situações. Talvez você diga: pastor, 14 dias, os melhores dias da sua vida, você perdeu a sua liberdade de sair de casa, de vivenciar a sua rotina. Porque eu fiz desses dias de calamidade dias poderosos e tremendos na presença de Deus, e eu tive grandes experiências com Ele nesses 14 dias. E veio essa palavra, veio algo que o Senhor ministrou na minha vida e disse: olha, Pedro, eu estou falando para você de uma necessidade. Eu estou permitindo essas coisas na sua vida para te levar a uma nova posição espiritual. Posição espiritual. E quando nós olhamos para isso, parece que isso é algo geral, e é algo que nós encontramos bastante nesses dias. E quando o Senhor fala que quer nos levar a uma nova posição espiritual, você está comigo? E você começa a pensar a respeito disso, isso é uma coisa que marca completamente na palavra de Deus as nossas vidas. Mas tem uma coisa: quando o Senhor nos diz que quer nos levar a uma nova posição espiritual, inevitavelmente, para nós, isso será um grande desafio. Olhe para o seu vizinho e diga: você está diante de um grande desafio. E diga: esse desafio é te levar a alcançar uma nova posição espiritual. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E você encontra isso na palavra de Deus. Você encontra isso na palavra adiante. Você encontra isso, o que nós estamos ministrando, em Êxodo, antes de se cumprir a vinda de Jesus Cristo. E nós vamos encontrar essa mesma palavra no livro do fim, no livro de Apocalipse. Ou seja, no início da minha caminhada, no meio da minha caminhada e no fim da minha caminhada, eu preciso fazer na minha vida
um candelabro de ouro. Sabe, eu quero te dizer nesta noite, que até mesmo quando as pessoas, nós que estamos no Senhor, nós que estamos no caminho certo, nós que estamos na direção certa, esta necessidade é constantemente trazida para nós. Ou seja, o Senhor todo o tempo está nos exortando a não permanecer no mesmo lugar. O Senhor está nos exortando a não descansar, mas a prosseguir. A palavra de Deus diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ela não diz não parar, ela não diz não deixar de avançar. Ele diz: não, continua avançando, mas nem sequer olhe para trás. A palavra de Deus diz que nós precisamos correr a carreira. Em nenhum momento a palavra nos desafia a ficar no mesmo lugar. A palavra nos desafia a permanecer no mesmo lugar. Todo o tempo o Senhor está nos levando a avançar, a crescer, a assumir novas posições nele, para que nos tempos da calamidade, nos tempos da dificuldade, nós sejamos guardados, protegidos por ele, para a glória de Deus. E o que eu acho interessante é quando vem os tempos difíceis. Muitos de nós nos perguntamos por que essas coisas estão acontecendo. Mas Senhor, eu sou teu servo. Já pensou, meu irmão, se eu estivesse me questionando, mas Senhor, eu sou um pastor, Senhor, eu estou fazendo a tua obra, e tu permite que eu pegue esse vírus? Quando não, algumas pessoas podem até dizer: ei, rapaz, esse pastor pegou o Covid, será que ele está em pecado? Eu conheço grandes homens de Deus que morreram por esse vírus. Sabe, quando nós falamos, quando o Senhor nos diz: farás um candelabro de ouro, o Senhor está falando da própria história espiritual do povo de Deus. E esse é o meta que o Senhor fala com o seu povo, porque o meu Deus, o seu Deus, está constantemente nos desafiando, constantemente gerando dentro de nós um senso de necessidade. Diga, um senso de necessidade. Diga, um senso de necessidade de se alcançar uma posição que ainda não foi alcançada por você. E eu não estou falando aqui de cargo, eu não estou falando aqui de posição no mundo, posição dentro da igreja. Sabe, e isso pode ser, em alguns casos, que o Senhor está nos forjando, que o Senhor está permitindo vir coisas da nossa vida. E um dos propósitos de Deus é para
se recuperar uma posição que Ele nos colocou, que em algum momento da minha caminhada, em algum momento da minha carreira, eu retrocedi. Mas, quando nós falamos de nós como igreja, eu quero dizer, e eu falava isso nesta manhã, daqueles que estão nesse ministério há muitos anos. Eu quero falar daqueles que frequentemente nós temos chamado a este lugar. Esse senso dentro do nosso meio, ele está crescendo. Um senso de necessidade de chegar a um novo lugar espiritual. Quando nós estamos falando de avivamento, nós não estamos lançando um jargão, nós não estamos trazendo apenas um ato motivacional, nós estamos trazendo algo que primeiro nasceu no coração de Deus para a sua igreja aqui na terra. E eu tenho conversado com algumas pessoas mais próximas de mim. E essas que nesse tempo de dificuldades com pandemia, perdas financeiras, perdas de pessoas queridas, familiares, e nós temos aqui muitas pessoas. Quando converso com essas pessoas, eu percebo de uma maneira clara que Deus já está falando com elas, que elas precisam avançar para um novo lugar com o Senhor. Elas precisam e sentem a necessidade de alcançar um novo lugar na presença de Deus. E essas pessoas, elas têm se expressado de várias maneiras. Mas o que verdadeiramente está por trás disso é um senso que o Senhor, Ele está nos exercitando, o Senhor está nos forjando, e que as circunstâncias que estão nesse momento dominando as nossas vidas estão nos forçando a isto. Você tem feito ao teu coração: Senhor, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Senhor, aonde isso vai parar? Senhor, a igreja está abrindo, vai vir uma terceira cepa, a igreja vai fechar de novo, como é que vai ser, Senhor? Quantas perguntas, quantas situações, que nós perdemos o controle de nós mesmos. E se nós não estivermos nesse lugar que o Senhor quer nos levar, inevitavelmente, essas coisas irão te paralisar. Sabe, eu sei que há muitos que não têm estado conosco aqui há muito tempo, e muitos que estão aqui não conhecem a nossa história espiritual, a história desse ministério. Eu só quero te dizer que esse ministério agora em agosto, ele está completando 22 anos. Há 22 anos que eu estou aqui nesse mesmo lugar.
Sabe, e muitos não conhecem, chegaram aqui e não conhecem a história espiritual desse ministério até aqui. E para essas pessoas, aquilo que eu vou falar hoje é uma explanação de por que nós estamos aqui. Sabe de que o simples fato de nós estarmos aqui completando 22 anos, isso significa algo mais do que pessoas vindo aqui aos cultos de domingo, pessoas vindo aqui a um FDR, pessoas vindo aqui a uma rede, pessoas indo em nossas CRs. É muito mais do que isso. E esse senso, eu estou fazendo questão de falar várias vezes essa palavra senso. Quando você fala de censo, você fala de censo da população, não é isso? Está até uma luta, vai ter censo ou não vai ter censo esse ano? Ou seja, vai checar o que nós somos, o que nós temos, quantos nós somos, quais são os nossos hábitos, de que nós sobrevivemos. É isso que o Senhor está fazendo nesses dias, um censo. E esse censo, enquanto ele leva as pessoas envolvidas, você está comigo? Está me ouvindo? Sim ou não? Escuta isso. Enquanto as pessoas que estão envolvidas nesse processo espiritual, elas têm vivido uma considerável quantidade de problemas. Elas estão sendo exercitadas, elas estão sendo provadas. Eu quero dizer, você que está aqui nesta noite, você que nos assiste pelo nosso canal, eu quero te dizer que isso é um sinal muito saudável. Pastor, que coisa é essa, pastor? Que provações, que exercícios, que problemas? É um sinal saudável? Sabe, queridos, sabe qual é o grande problema? É que nós temos distorcido as verdades de Deus. Quer um exemplo? Por que você chegou na igreja? Foi quando tudo estava bem na tua vida? Hã? Quem chegou aqui pela dor? Levanta as mãos. 90%. Foi essa dor que te trouxe para o Senhor? E eu vou te dizer, tem coisa melhor do que um dia você ter conhecido o Senhor na tua vida? Sim ou não? Esses dias o Senhor ministrou a minha vida. Se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, é medido por nossa riqueza, é medido por nosso conforto nesta vida, eu cheguei à conclusão que Deus odiou o apóstolo Paulo. Por quê? Aquele que está sofrendo, aquele parece que o Senhor se afastou dele, aquele que está prosperando, aquele que está com saúde, parece que ele está cheio de Deus,
E muitas vezes ele não tem nada de Deus. Porque as medidas hoje, aquela ideia da teologia da prosperidade, cegou o entendimento de muitos. Como se eu ter Deus fosse medido pelas posses que eu tenho. Não tem nada a ver com isso. Eu vejo pessoas pobres, cheias de Deus, ministrando às pessoas ricas, que têm tudo e ao mesmo tempo não têm nada. Sabe, queridos, é tão interessante que a coisa mais prejudicial seria a de nós nos conformarmos com a nossa posição espiritual. E quando o Senhor nos traz esse senso para nós, inevitavelmente, isso nos conduz a uma reflexão. E essa reflexão leva a um relacionamento com Ele, leva a um contato com Ele. E nesse relacionamento que o Senhor nos leva, assim como me levou nesses 14 dias que eu fiquei de quarentena, o Senhor, Ele inevitavelmente nos leva a fazer alguns ajustes, corrigindo aquilo na nossa vida que é falso, aquilo na nossa vida que é errado. Eu quero te dizer uma coisa: quem passa por uma situação adversa e Deus verdadeiramente trabalha em sua vida, inevitavelmente ela sai dessa posição dizendo: olha, eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso voltar à minha intimidade com Deus, eu preciso voltar às primeiras obras. E essas coisas, elas nos levará a revelar a nossa posição. Sabe? E o principal resultado de tal exercício deve e deverá ser que nós venhamos a nos agarrar àquilo que o Senhor realmente quer de nós, aquilo que verdadeiramente o Senhor tem nos chamado. E isso irá nos levar, ou deverá nos levar, ao lugar onde nós dizemos: Senhor, qual é a finalidade de tudo isso que eu estou passando? Senhor, qual é a finalidade de tudo isto? Senhor, o que é que tu queres dizer para mim com essas coisas? Senhor, o que é que tu estás buscando de mim? Senhor, o que é isso para aquilo pelo qual tu tens me chamado? Inevitavelmente essas perguntas vêm quando em tempos de calamidade, quando em tempos de provações, quando em tempo de problema, você desce para subir à presença dEle. Você pode aplaudir mais forte o Senhor? E isto irá nos ajudar a lançar fora
muito daquilo que é supérfluo. Escute isso. Isso nos leva a lançar fora muito daquilo que é supérfluo, para ficarmos com aquilo que é essencial. Nesses 14 dias que eu fiquei em casa, eu percebi o quanto eu preciso de tão pouco para ser feliz. E nós buscamos tantas coisas, buscando o propósito da nossa felicidade, e esquecemos que são nas coisas mais simples da nossa vida que reside tudo aquilo que nós estamos buscando. Sabe, queridos, agora esse chamado, este propósito, esse objeto de exercício, esse desafio, esse senso de necessidade, eu penso que ele é inclusivamente representado, você está aí comigo? Por esse candelabro de ouro que o Senhor falou no início de tudo, no meio de tudo e no final de tudo. Farás para mim um candelabro de ouro. E atrás desse título, atrás desse candelabro de ouro, sabe o que mais o Senhor quer de mim? Sabe o que mais o Senhor quer de você? Nesses dias, um testemunho e uma testemunha. Sabe, esse é o título do livro que nesses dias o Senhor está escrevendo. Um testemunho e uma testemunha é a capa desse livro que precisa ser visto a glória de Deus. Pode ser mais forte. E é aí que nós começamos. E é isto que precisa estar governando as nossas vidas todos os anos. Não é simplesmente colocarmos sobre uma capa de revista. Isso é o que Deus tem imposto para mim, para você, como igreja, desde o princípio, um candelabro todo de ouro. E há um desafio para nós nesses dias. É para nós fazermos da nossa vida e agirmos da mesma maneira, exercitando esse candelabro de ouro em nós. E para sermos o candelabro de ouro, eu e você, nós precisamos produzi-lo dentro de nós. Labaia Sodecai. Para ter finalmente em nós aquilo que é verdadeiro. Sabe,
Existem 3 aspectos desse candelabro, ou seja, deste castiçal. Primeiro aspecto, a função dele. Qual é a função dele? Segundo aspecto, qual é o caráter dele? E o terceiro aspecto, qual é a sua forma? Você está aí comigo? Você está aí comigo? Isso fala das igrejas. Lembre-se, 7 igrejas. As 7 igrejas que estão ali escrito em Apocalipse. Que o Senhor fala, e repetidas vezes o Senhor diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabe qual é a função do candelabro? Dar luz. A função desse candelabro não é ser um ornamento, um objeto bonito, onde eu coloco no melhor espaço da minha sala, onde eu coloco no melhor lugar da minha casa. Não! Porque esse candelabro, queridos, não é uma coisa bonita para se olhar. Esse candelabro não é um símbolo místico para causar interesse, para fascinar, para intrigar. Não é uma sugestão obscura para passar imperceptível. Ele está aqui com um único propósito, que é dar luz. Pode ser mais forte? É isso que as igrejas têm sido hoje. Tem virado um ornamento. Está tão linda. Que templo lindo. Que coisa boa de eu chegar. Que coisa bonita. Ou seja, muitas vezes um simbolismo místico, onde as pessoas vêm para ver as manifestações do Espírito Santo, e não tem nada de errado nisso, e as pessoas se tremem, pulam, caem no chão. Não é apenas isso, não é apenas para causar interesse, não é para trazer fascínio. Nós gostamos de um ambiente como esse, uma igreja bonita, no momento de adoração, as luzes, sabe? Porque no natural, nós queremos criar uma atmosfera espiritual, porque a palavra de Deus diz: tudo que eu ligar na terra, será ligado nos céus, tudo que eu desligar na terra, será desligado nos céus. Mas isso nunca, jamais poderá ser aquilo que vai te atrair. O candelabro é para dar luz. E sabe, muitas pessoas, e muitos de vocês aqui, não querem o candelabro de ouro na vida de vocês, porque vocês não querem dar luz. Vocês querem ficar aonde tem luz, e luz com luz não reflete. A tua luz só reflete quando você vai para a escuridão. Talvez você diga:
Ah, pastor, eu tenho tão pouco de Deus. Aqui na igreja, você pode se achar que tem pouco de Deus, mas vai lá num prostíbulo, vai lá no Hospital Geral de Fortaleza, vai lá nas comunidades, que mesmo você não sabendo falar, mesmo você não conhecendo tanto de Deus, você vai ver quanto luz você tem. Aplauda o Senhor. Como eu vou brilhar se tem luz aqui em tudo que é lugar? Você é luz, você é luz, você é luz. Como é que brilha, irmãos? Mas sai. Quando eu olho que o Senhor permitiu que a nossa igreja e as igrejas fossem fechadas, e eu vejo hoje o trabalho que está sendo feito nos hospitais, o trabalho que está sendo feito nas comunidades, eu quero te fazer uma pergunta: nós estaríamos nesse lugar se não tivesse a pandemia? Quem me responde? Sim ou não? Jamais. 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 Eu, como pastor desse ministério, eu digo, se não fosse a pandemia, jamais nós estaríamos todas as terças e todos os sábados na frente do hospital, e o povo nos chamando de doido, de louco, e as pessoas sendo curadas e salvas, e os milagres de Deus acontecendo naquele lugar. Eu quero te dizer, na Deus, a função do candelabro começa e termina aí, da luz. Ponto final. Ponto final. Se você quiser ornamentar, se você quiser criar algo místico, se você quiser adornar, é problema seu. Mas a função única, e foi para isso que ele foi feito, chama-se da luz. Eu quero finalizar essa palavra, essa primeira parte dessa ministração, que está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 12, verso 11, 12 e 13. Diz assim o Senhor, 8 em diante: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e o que há de vir. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e eu vi por trás de mim uma grande voz como de uma trombeta: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês? Escreve um livro, envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingindo com um cinto de ouro no seu peito.
Você quer avivamento? Quem quer avivamento aqui? Faz assim com as mãos. Você quer manifestações poderosas, milagres de Deus nesse lugar? Essa igreja precisa se tornar um candelabro de ouro, para que Jesus venha, como João teve essa revelação. O homem vestido com uma roupa comprida até os pés e cingindo com um cinto de ouro no peito. Infelizmente, meus irmãos, tem lugar que Jesus está ficando na porta, nem sequer está entrando, porque o povo está frio, o povo está dormindo, o povo perdeu a sensatez, o povo perdeu o amor pelo Senhor. Para vir à igreja é algo forçado, é algo que traz medo, é algo que traz receio. Eu quero finalizar indo para o capítulo 2 de Apocalipse, verso 5. Olha o que o Senhor fala. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te. O Senhor está falando com você. Se você não é esse candelabro de ouro, o Senhor está falando com você. Lembra-te, onde foi que você perdeu a sede, a fome pela presença de Deus? O que é que fez você ficar apático, frio, sem fome, sem sede, e você se esconder na luz, onde há muita luz, e achar que é o bam, achar que é o Todo-Poderoso? E ele diz: arrependa-te. E olha a ordem que ele dá: faz, presente, passado e futuro, faz as primeiras obras. E ele dá um alerta: se não, eu virei a ti rapidamente. E aí, meu irmão, é terrível. E removerei teu candelabro de seu lugar, se você não se arrepender. Sabe o que Deus está nos chamando como igreja? Em meio a esses caos que nós estamos passando, eu falava hoje de manhã, eu nunca vi tantas pessoas enfermas dentro da igreja. Parece que a igreja deixou de ser apenas um hospital espiritual, está um hospital mesmo, de enfermidades. Toma vacina, fica mole, dá reações. E você está tomando algo que todo mundo está dizendo, a humanidade está dizendo: vacina já. Eu te digo, a vacina que você está precisando é a vacina do Espírito Santo de Deus na tua vida. As pessoas falaram assim para mim: pastor, quando você será vacinado? Eu disse: eu não sei. O senhor vai tomar vacina? Vou sim. Estou desejoso de tomar vacina, mas eu acho que eu vou ficar lá pelo último. E eu faço questão de ficar pelo último, que é sinal que eu estou bem. Porque quem está tomando a vacina hoje está com comodidades,
está com problemas na saúde. Então isso é um sinal que eu estou bem. E não tem nada contra quem está com problema da saúde, porque isso não é medido da tua espiritualidade. Se eu pudesse tomar hoje, eu queria. E fico feliz de quem aqui está tomando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer, o que nesses dias você precisa tomar uma dose tremenda. Não é uma seringa, não, é 50 seringas dentro de você. É a vacina do Espírito Santo, para que você seja despertado, para que você seja despertada e comece a ser luz lá fora, nas trevas, na escuridão. Será que você não está vendo? Será que Deus não está falando contigo? Em meio às circunstâncias, em meio às batalhas, em meio às lutas, está te chacoalhando, mexendo contigo. Acorda, desperta, ó tu que dormes. Algo místico, não, eu te fiz para você ser luz.